Gente, vocês estão vendo aí mais uma vez a capa do livro que está disponível nesse endereço lá no site do Cefet. Você tem o lugar que você vai clicar e você vai baixar esses contos. Eu quero que você leia. Eu já dei uma diretriz, muita gente me pergunta se acha que é importante ver a aula primeiro, para ler depois ou ler primeiro e ver a aula depois. Aí a ordem é com você. Eu acho que, como isso não é uma leitura de prazer, você pegar o conto para ler, depois que você já viu a análise, é legal, tá? Então, se você não leu, aproveite isso que você anotou, que você acompanhou aqui comigo, para ler enxergando com a devida malícia. E aí você está vendo que nós vamos fazer agora considerações finais. Então, nós temos uma coletânea, o livro Contos Novos, de onde foi tirada essa coletânea, tem mais contos do que esses que estão aqui. Eles pegaram 10, que já é muito, né? Ele tem uma unidade de tema, uma unidade de estilo, que vai representar o quê? Todas as inquietações filosóficas, quer dizer, de pensamento, e existenciais de sentimento que o Mário de Andrade teve aí nessa fase final da primeira parte do modernismo brasileiro. Então, existem certas semelhanças temáticas, algumas delas eu já falei durante as aulas, e os contos dialogam. Por exemplo, por meio do sentimento de culpa e da memória, muitos narradores adultos voltam ao passado se sentindo culpados quando se lembram de coisas que deveriam ter feito e que não fizeram. Incomunicabilidade e morte. Tem contos que têm a presença da morte. A morte como alívio, a morte como solução, a morte como punição e a morte como impossibilidade de continuar no mundo. Nós temos a crítica social e a marginalidade, lembrando mais uma vez, não é marginalidade de bandidagem, é de pessoas que são excluídas do processo civilizatório, do processo, né, da vida boa da comunidade. Crise da civilização ocidental, no sentido de perceber que a evolução social causa problema para o indivíduo. Tecnicamente, há um avanço. Pessoalmente, não há um avanço tanto assim. Então, temos aí textos de exploração psicológica e a maioria deles narrado em primeira pessoa, que eu chamei de quê? De uma visão introspectiva, voltada para dentro, dentro do eu. Lírica, lirismo é a abordagem da psicologia do íntimo, do eu, da primeira pessoa. E, portanto, como tudo se faz via memória, já falamos várias vezes aqui, há uma quebra da linearidade narrativa. A maioria dos contos tem tempo psicológico, ok? Temas comuns. Tema 1, memória e remorso. Então, a memória é o instrumento que vai permitir o quê? A reflexão. A memória vai permitir o quê? A reconstrução do que já foi. É só uma reflexão para eu rememorar passivamente o que aconteceu? Não. É aquele narrador adulto que no presente julga o passado e acaba se julgando. Nós temos isso no conto Atrás da Catedral de Rouen, em que o narrador ignorou o marginalizado, não fez nada por ele, e no futuro, quer dizer, no presente da narrativa, ele se sentiu aí alguém com a moral, né, que não deveria, e no conto Vestida de Preto, que aquela mulher de luto, ela tinha uma dor íntima que ela associava à culpa e à perda. Ou seja, o tema central é o passado como sendo lugar de dor. É o passado como sendo lugar de culpa. E o voltar ao passado é tentar hoje me sentir menos pior. Tipo assim, eu estou redimido porque pelo menos eu tenho a consciência de que eu deveria ter feito alguma coisa que eu não fiz. Então, memória e remorso, guardem isso. Tema 2,
solidão e incomunicabilidade. Tem muitos personagens que são solitários. Tem muitos personagens que não conseguem ser aceitos no diálogo com o outro. Por exemplo, nós temos no texto Vestida de Preto, que essa mulher solitária, ela era vestida de preto e ela tentou se insinuar para o narrador, mas ela não falou, ele ou não entendeu ou fingiu que não entendeu, então não houve uma verbalização explícita. Temos também essa questão da solidão no Frederico Paciência, que é uma pessoa que era tão calma que diante de várias lambadas ele não revidava, ele era incapaz de expressar até afeto. Ou seja, o tema central é o ser humano, quando se isola, quando ele se sente fechado diante dos sentimentos, ele se torna um ser incomunicável. Tema 3, a morte e o luto. Então, a morte é o fim da vida física. É a ruptura com o que você estava passando. Isso pode representar um trauma, porque isso permanece na memória de quem está olhando para trás. Olha, coitado de fulano. Isso vai acontecer no Vestida de Preto, que a mulher continuou constantemente no luto. E esse traço do vestido de preto, o luto, faz tanta parte da sociedade, da personalidade dela, que a identidade dela é essa, não tem nenhum nome, é uma pessoa vestida de luto. E tem também o peru de Natal, que o narrador tem o seu rito de passagem, ele sai da vida infantil e percebe as agruras, os sofrimentos da vida, quando na comemoração natalina ele vê aquele peru, está ali morto, assim como o pai dele também havia morrido. Então, cada um sente a morte de uma maneira. Ele não quis participar da festa, ele foi embora, e a família achou um absurdo, que ele não estava participando de uma coisa tão importante que é a ceia de Natal e comer daquela carne ali. Na verdade, a morte foi para ele uma experiência particular que o desagregou, o separou ali, o afastou daquele fingimento, né, convencional que a gente foi criado, né, tendo que viver. 4. Crítica ao ideal civilizatório. Quer dizer, o mundo civilizado causa muitas vezes desencanto. O mundo civilizado causa muitas vezes desconforto. A cultura que vem de fora, os valores da modernidade, o suposto progresso incomodam. Nós temos atrás da Catedral de Rouen, em que se investe na aparência da igreja, no símbolo da cultura, dos valores da religiosidade europeia, mas esconde por trás a miséria humana. Tempo de camisolinha. Aquele menino, né, que é reprimido quando ele tem o seu rito de passagem. Ele sai do tempo da camisolinha, que era um menininho, inocente, puro, para depois ele não poder ter direito a manter essa pureza quando ele percebe lá o relacionamento da cena de sexo que ele percebeu. Quer dizer, então, aquilo que é civilizado, que é moderno, que é permitido, muitas vezes choca a pureza. Quer dizer, a chamada cultura estabelecida, permitida, superior, muitas vezes se afasta dos valores do sofrimento humano. 5, ambiguidade. Ambiguidade significa duplo sentido, moral e psicológico. Então, tem muitos personagens que são duplos, que são contraditórios, que eles apresentam uma coisa, mas por dentro sentem outra, que fazem julgamentos morais. E toda moral, todo julgamento, obviamente, é subjetivo. Então, Frederico Paciência, ele por fora é calmo, ele por fora é equilibrado, mas ele por dentro sufoca sentimentos. Ele só não deixa que isso aí aflore. Atrás da Catedral de Rouen, o narrador também é ambíguo. Ele sente compaixão, ele tem pena, mas ele não faz nada.
Não adianta eu sentir e não tomar partido do outro. Então, conclusão, o ser humano vive nessa batalha. Faço ou não faço? O que eu sou, o que eu deveria ser, o que eu me tornei, o que eu era, a minha razão e a minha emoção, o meu desejo. Ok? Então, é isso. Nós temos aí vários contos, nós temos aí vários personagens. É importante que você leia, que você assista essa aula de novo e que você, sobretudo, tenha uma noção geral, porque você vai encontrar na sua prova fragmentos desses contos. Os textos base serão todos eles, ou quase todos, tirados dessa coletânea. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência e espero que você use alguns desses conselhos que eu dei, algumas dessas visões para te ajudar na resolução das questões da sua prova, tá bom? Boa sorte, um grande abraço e, se Deus quiser, vai dar tudo certo.